Fala galera, tudo bom? Bom, eu fui desafiado pelo meu sobrinho Jonathan a lançar a palavra. E é sempre uma honra poder compartilhar a palavra de Deus para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Nessa oportunidade eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Salmos, no capítulo 139. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. E o texto diz o seguinte: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu o conheces. Tu me cercas por detrás e por diante. E puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Bom, esse texto é maravilhoso porque ele vai narrando, declarando que Deus, ele é um Deus cuidador, é um Deus que conhece a gente de maneira poderosa, de maneira completa. Ele vai declarando que ele conhece o sentar, levantar, assim como nós vimos no texto, conhece o nosso caminho, conhece a nossa vida por completo. Isso é algo tremendo e, de fato, nós observando o nosso dia a dia, as coisas que vão acontecendo conosco, a gente observa que só alguém que nos conhece profundamente pode nos proporcionar tais momentos, tais bênçãos e tais situações na nossa vida. Tanto as boas como as ruins. Situações ruins que acontecem, elas só servem para somar na nossa vida. Nos edificar, nos fazer crescer, nos amadurecer. É tão bom as situações ruins também na nossa vida. Nós precisamos aprender a lidar com elas. As coisas boas nem falar, né? Porque são boas de fato e Deus é especialista em nos agradar com coisas que nós precisamos e também que nem precisamos, mas Ele nos agrada por sua graça e por sua misericórdia. Depois de toda essa declaração linda, o salmista encerra essa etapa do texto, começando uma nova parte, um novo contexto dentro desse capítulo. Ele começa a fazer uma pergunta: da onde me irei do teu espírito e para onde eu fugirei? Como eu fugirei da tua presença? Ele começa falando sobre isso nos capítulos subsequentes, nos versículos subsequentes, perdão, e é interessante que essa pergunta nós precisamos fazer todos os dias. Eu acredito que todo ser pensante precisa se fazer essa pergunta constantemente. Pensando que Deus é um Deus soberano e a Bíblia nos mostra sobre isso. E não só a Bíblia, mas a natureza que revela a glória de Deus. Nós podemos ver aí grandes mentes da humanidade que ao longo dos anos, a sua experiência, tanto cientistas como os estudiosos de tantos temas diversos, eles no final da sua vida foram obrigados a reconhecer que é impossível haver tanta perfeição no mundo, tanta perfeição no universo, sem que haja um grande arquiteto por trás. Pensando nisso, eu fico pensando como que a gente pode fugir de um ser que conhece tudo e todos e tudo, o tempo, fora de tempo, o Deus que conhece todas as coisas. E uma outra pergunta me ocorre: por acaso esse Deus que criou e conhece todas as coisas, porventura, poderia se esquecer de algo que ele criou, de alguém que ele criou? Eu acredito ser impossível. Assim também acredito que é quase que impossível. Eu digo quase que impossível porque o orgulho do homem pode fazer isso. É que alguém que tenha conhecido Jesus de verdade, de fato, consiga viver longe dele. Eu acredito que, para mim, no meu ponto de vista, alguém que foi marcado pela presença de Deus, é impossível ele viver naturalmente longe dessa presença. Eu repito que é quase que impossível porque pessoas orgulhosas elas tendem a se afastar cada vez mais daquilo que elas sabem que é preciso ser feito. Mas eu quero então encerrar essa meditação, essa lançada palavra, para não pregar, né? Eu, eu quero encerrar dizendo que ao invés de nós corrermos a presença de Deus, ao invés de nós tentarmos fugir dela, ao invés de nós tentarmos fugir do Espírito Santo de Deus, nós precisamos correr para os braços dele.
Não vale a pena a gente ficar fugindo, se refugiando em tantas coisas que o mundo tem a oferecer. Porque sempre nós vamos voltar para casa com um vazio imenso no coração e na alma. Ao invés de correr dele, vamos correr para ele. E com certeza, com muito amor, muito carinho, muita graça, muita misericórdia, ele nos receberá e nos abençoará. Amém? Eu quero encerrar por aqui e quero então, né, dizer aí que está completo, né, cumprido o meu desafio. Deus o abençoe e que siga sempre na presença do Pai. Em nome de Jesus.